Olá, pessoal! Vamos dando continuidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre fruto. O fruto vai ser aquela parte da planta que vai se originar da flor, certo? A gente vai lembrar, na flor, a gente vai dar essas duas estruturas, certo? Claro que a gente vai ter outras, mas para a formação do fruto, a gente vai ter essas duas que vão ser cruciais. O óvulo, que vai ficar dentro do ovário, o óvulo, ele, quando fecundado, ele vai dar origem à semente. O ovário, quando ele começa a se desenvolver, né, depois da polinização, ele vai dar origem ao fruto, certo? Então a gente vai dizer que fruto vai ser tudo aquilo que se desenvolve a partir do ovário, né? Vai ser aquela estrutura que se forma do desenvolvimento do ovário. E o fruto, ele vai ser dividido em três partes principais. Eu tenho aí o epicarpo, que vai ser a parte mais externa, o mesocarpo, que é a parte do meio, e o endocarpo, que é a parte mais interna. As três estruturas, a junção dessas três estruturas, vai ser chamada de pericarpo. Pericarpo, certo? Então a gente tem o epicarpo, como é a parte mais externa, ele vai representar a parte que a gente conhece popularmente como casca. O mesocarpo, em alguns frutos, né, não vai ser em todos, em alguns vai ser a parte comestível, mas não necessariamente em todos. E o endocarpo, que é a parte mais externa, eu sei que aí no desenho tá parecendo que ele tá apontando para o caroço, né, do abacate. Mas, na verdade, o endocarpo é aquela pelezinha marrom que fica grudada aqui no mesocarpo quando o abacate ainda não tá bem maduro, certo? Não vai ser o caroço, certo? Porque o caroço iria ser a semente e a semente é outra parte, certo? É importante que a gente faça algumas divisões, algumas considerações aqui em relação a esses três termos. Fruta, pseudofruto e infrutescência. Olha só. Fruto, no masculino, vai ser tudo aquilo que se forma a partir do ovário de uma flor. Fruta no feminino é um termo popular que a gente utiliza para a parte da planta que geralmente tem sabor adocicado, né, que tem polpa, certo? Mas não necessariamente uma fruta, ela precisa ser um fruto. Muitas vezes a gente vai ter frutas que são pseudofrutos. E aí, como é que eu vou saber? Qual é a diferença? O pseudofruto vai ser uma fruta que se formou de outra parte da flor, que não é o ovário. Então, por exemplo, o caju. O caju, ele é um pseudofruto. E, popularmente, a gente também considera ele como fruta. Porém, quem se desenvolve do ovário da flor não é o caju, é a castanha. Então, o fruto verdadeiro é a castanha e não o caju. Isso acontece também com a maçã, isso acontece com a pera, porque essas frutas, elas se desenvolvem de outras partes da flor, que não é o ovário. Então, elas são pseudofrutos para a biologia e para o nosso dia a dia elas são frutas. Por último, a gente tem aqui o termo infrutescência. A infrutescência, eu vou ter uma infrutescência quando eu tiver numa mesma flor,
eu tenho diversos ovários e todos esses ovários se desenvolvem juntos. E aí eles formam uma única fruta. Mas como eles são derivados de diversos ovários, de vários ovários diferentes, eles acabam formando uma infrutescência. Esse aqui é o caso do abacaxi. É o caso, por exemplo, do morango. No caso do morango, a gente consegue observar os frutos, né? Na verdade, do morango são aqueles pontinhos pretos. Cada um daqueles pontinhos, ele se forma a partir do ovário de uma flor. Aliás, cada um daqueles pontinhos se formam de um ovário diferente, né? Mas todos eles estavam na mesma flor. Só que a gente também tem alguns tipos de infrutescências que são várias flores, vários ovários, eles todos começam a se desenvolver, só que eles acabam se agregando, eles acabam se juntando e formando também uma única fruta. É o tipo de infrutescência que a gente chama de infrutescência múltipla. É o caso, por exemplo, da jaca. Nesse caso, cada um dos capuchos da jaca, eles se formaram de uma flor diferente, de ovários diferentes, mas eles acabaram se juntando. E aí eles se reúnem no mesmo epicarpo. Porque a jaca, a gente sabe que ela tem uma casca única, mas dentro ela tem várias frutinhas, certo? Tchau, pessoal, até a próxima.